mentoria eu sei, né? Super importante, consultoria é essencial, buscar mesmo, mas hoje tudo é coach. Eu tenho um coach, o que você acha? Dentro de um profissional, ele precisa buscar primeiro uma mentoria, ou ele tem pessoas que já quer pular assim, vou buscar um coach, ele que vai me desenvolver, ele que vai me ajudar aqui crescer a minha carreira, no meu crescimento profissional e pessoal. Infelizmente, o coaching no Brasil ele foi muito desvalorizado. Sim. Com algumas situações ou alguns eventos, Sim. Algumas pessoas específicas que tornaram isso banalizado. Mas se você vai, por exemplo, nos Estados Unidos, o coach lá é absurdo. Sim. O tamanho da oportunidade, do negócio e o quanto eles valorizam o processo de coaching, né? O coaching, ele tem um método. Então, não é um método da pessoa. A gente vê, às vezes, na internet, muito assim, método isso, método aquilo. Sim, não, coaching tem um método específico, tem sequências, tem situações que precisam ser estudadas a fundo. Então, se você vai se aconselhar ou se você vai ter um processo de coaching, busque saber a formação que a pessoa teve, né? A certificação que ela tem. Não somente... Porque mentoria, quando a gente fala de mentoria, a gente está falando de uma pessoa que tem experiência e eu vou mentorar alguém dentro do meu nicho, dentro da minha experiência, porque a mentoria justamente é acelerar os resultados da pessoa. Sim. Né? Eu vou pegar ela com o desafio que ela tem hoje em cima da minha experiência e falar, faz isso, faz aquilo. Eu vou dizer para ela o que ela precisa fazer. O coaching, ele é um método que ele traz muito mais a autoconscientização, o autoconhecimento para que a pessoa busque a evolução dela, o desenvolvimento dela. Então, são coisas diferentes. Então, para fazer um processo de coaching, não adianta a pessoa ter experiência. Porque hoje a gente vê, todo é coach, né? Hoje, principalmente nas redes sociais, qualquer coach, sempre tem alguém ensinando, sempre... E aparece que o muito, coach nada né? mais é que o treinador, certo. digamos assim. Mas ele precisa ter fazer um processo né? Mas fazer um processo de coaching, a pessoa tem que ter no mínimo alguma certificação para fazer. Porque ele conhece alguma coisa, ele é coach. Exato. Não, ele tem que porque ter são coisas diferentes. diferente. Processo de coach é uma coisa, processo de mentoria, que a gente vê muito na internet hoje é mentoria. Mas algumas pessoas se intitulam coaching por ser mentores. Mas não, o coaching é um processo, é um método e precisa, se você for fazer com alguém, peça alguma certificação. Né? Então, são coisas diferentes e é preciso saber melhor sobre então, isso. Lígia Silvestre, eu quero fala um pouquinho da sua história, eu queria conhecer um pouco, né, que a gente sei uma executiva, uma empresária de sucesso, né? Sua mentoria, consultoria, sua empresa. Fala um pouquinho da sua história, como começou pro pessoal, né? Quer conhecer um pouquinho, como começou essa carreira aí. Olha, eu vou falar lá do comecinho, que eu falo, daqui ninguém acredita, mas, né? Eu sou do interior de São Paulo, né? E a minha primeira formação foi técnica em pecuária. Eu trabalhava em fazenda. Sério? Eu fazia inseminação artificial. Nossa. Então, assim, nada a ver com o que eu faço hoje. E devido a algumas questões financeiras, né? Remuneração não era muito atrativa, eu resolvi sair e buscar um trabalho como assistente administrativo mesmo. E eu tive muitas oportunidades nas empresas por onde passei, eu sou muito grata a todas elas, onde eu tive a oportunidade de crescer nas empresas. Eu falo que em nenhuma empresa que eu entrei, eu fiquei mais de 6 meses no mesmo cargo. Eu sempre tive crescimento dentro das empresas. E eu sempre tive um comportamento que me ajudou muito, que eu falo muito isso para as pessoas, é a habilidade de resolver problemas. Você traz um problema, vai e resolva. Não importa, a gente precisa tirar da nossa cabeça, isso eu percebi muito claramente, a diferença quando a gente trabalha numa empresa pequena e quando a gente vai para uma empresa grande. Porque na empresa pequena não tem outras pessoas, só tem você. É você que tem que resolver. Então você começa a ter uma facilidade maior de resolver problemas. Quando você vai para uma empresa grande, tem um monte de gente para fazer um monte de coisa. Eu senti essa diferença muito grande quando eu vim para São Paulo. Porque a gente, em empresa pequena, nessa autonomia para resolver, a gente chega aqui, não, tem que falar com fulano, tem que pegar a assinatura de um, pegar a assinatura de outro.
Então, eu senti essa diferença cultural muito grande. Mas esse comportamento de ser solucionadora de problemas foi o que me abriu as maiores portas. Você sempre teve essa habilidade. Assim. Sempre tive esse comportamento. Esse comportamento. Porque naquele momento eu não tinha habilidade. Sim. Eu não tinha consciência de que isso era uma habilidade. Sim. Isso era uma competência. Sim. Eu achava que era minha obrigação e eu tinha que fazer, porque senão eu estava na rua, entendeu? Entendi. Então, naquele momento eu não tinha Sim. essa consciência, mas foi justamente esse comportamento que me abriu portas, onde eu cheguei à diretoria de uma multinacional e tudo mais. Então, isso fez, esse comportamento fez com que eu chegasse no nível de diretoria. Sim. Óbvio que nesse período eu fiz muito curso de gestão, eu fiz muito curso de liderança. Investiu muito na sua carreira. Eu investi muito. No começo da carreira que eu não tinha dinheiro, eu buscava cursos gratuitos. E a internet hoje tem uma facilidade absurda. Não tem nem comparação da minha época. Tem pessoa que fala que, tipo, de curso vai ter tanto curso bom. Gratuito, vídeo na internet, YouTube de graça. Pode estudar, né? É uma escola, uma faculdade, né? Eu falo muito assim, e eu vou falar isso, e pode parecer absurdo, mas a maioria das pessoas, principalmente no nível de começo de carreira, tirando a geração mais nova, que ela já tem essa consciência. Sim. Mas as pessoas de uma geração anterior, eu falo para a pessoa assim, ó, você quer saber como faz isso? Ó, procura assim no Google. Como lidar com colaborador que está atrasando todo dia. Quer saber? Vai lá e busca. Sim. Você vai ter conteúdo na internet de graça, a qualquer momento. Então, hoje não tem mais essa desculpa. Hoje não tem mais essa desculpa de que eu não tenho condições, que eu não sabia. Não tenho tempo. Eu sei que tempo é algo que está bem difícil de conciliar com todo mundo, principalmente quem tem família, quem tem filhos, que eu sei que tem que chegar em casa, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Ou quem estuda e trabalha, que eu já estive nesse papel também, de acordar 5 horas da manhã e chegar em casa meia-noite todo dia. Isso por anos, eu também sei. Só que enquanto você está lá no ônibus, andando, você está mexendo no celular, você está vendo o quê? É verdade, concordo. Entende? Então, é uma mudança de mentalidade de aproveitar o tempo que tem disponível para isso. Então, muitas vezes, por exemplo, eu quando eu estou dirigindo, eu estou ouvindo ou um podcast ou alguma aula. Eu não estou assim, eu não vou ser hipócrita. Tem momentos que eu coloco uma música lá que a gente também precisa tirar um pouco o pé do acelerador. Né? Isso, porque senão a gente fica muito paranoico. Mas quando você precisa desenvolver alguma coisa ou saber como lidar com uma situação, vá buscar informação. A informação hoje ela tem gratuita. Óbvio, não é uma formação, mas isso já vai te dar ferramentas para que você consiga se desenvolver e principalmente que as pessoas comecem a enxergar você de uma forma diferenciada. Comece a enxergar que você pode muito mais do que aquilo que você está fazendo hoje. Porque desde o primeiro nível de liderança é porque alguém enxergou em você que você era capaz de fazer. Só que cada vez que você avança no nível, as exigências aumentam, as expectativas são outras. Então, aquilo que deu certo comigo no operacional não é aquilo que vai funcionar para quando eu for líder. Quando eu tiver quando eu estiver liderando uma equipe, o que deu certo para mim como operacional não é o que vai dar certo agora. Recebi uma proposta e vou liderar outros líderes. Então, eu não vou ter uma equipe de operacional, eu vou ter uma equipe de líderes. O que deu certo para mim como líder de equipe não é o que vai dar certo como líder de outros líderes. Então, eu preciso constantemente saber me adequar, enquadrar e o que eu preciso desenvolver em cada uma delas, né? Então, e foi aonde justamente que eu vi que me veio esse interesse de começar a trabalhar um pouco mais a formação de liderança. A formação. Exato. Formar que é onde eu eu criei a Resultando, eu criei a mentoria, justamente para quê? Para que todo esse conhecimento seja passado para as pessoas, né? Que as pessoas possam realmente se desenvolver e, digamos assim, cortar
criar uns atalhos ali para chegar na onde precisa, né? Porque quanto tempo eu levei para entender de liderança humanizada que eu preciso olhar para as pessoas? Eu levei mais de 15 anos para entender isso. Você não tinha esse olhar, então. Eu não tinha esse olhar. Meu olhar era totalmente números. Meu olhar... Números. Eu era a pessoa a louca da planilha. Esse negócio era resultado? Era resultado assim, ó... o que você tiver que argumentar para mim não vai bater se não tiver na planilha. Eu levo em consideração o que está no número. Isso mudou. Isso mudou quando a primeira vez que eu tive acesso a um ambiente de coaching, a entender. Quando eu passei por um processo, eu comecei a entender que as pessoas têm situações, têm diferenças culturais, existem perfis comportamentais diferentes, existem traumas, crenças, todo um histórico de vida que vai influenciar a forma como ela se comporta ali. Você viu que aquilo que você tinha aquele tempo todo estava errado? Era isso? Não, né? Eu acho que mudou, porque pensa o seguinte, quanta energia eu gastava na liderança para falar para a pessoa que ela precisava entregar aquele número, como ela ia fazer, eu não sei. Entendi. Hoje, você tem um olhar humano e fala assim, ó, essa não é a pessoa ideal para aquela vaga. Ela pode ser muito boa nessa outra aqui. Deixa eu mudar as caixinhas de lugar. Sim. Então, eu tive uma situação, por exemplo, que tinha uma colaboradora que queria pedir desligamento, que ela cuidava de atendimento ao cliente, porque ela não gostava de falar no telefone. E eu tinha uma pessoa que ela fazia atendimento via plataforma de chat, assim, e ela não gostava de fazer aquilo, ela preferia falar no telefone. Sim. E olha que situação, se você não está atento, você vai olhar para aquela pessoa que está falando assim, não quero mais porque isso não é para mim, e simplesmente vai perder uma colaboradora que passou ali anos na empresa, que foi treinada, que a gente investiu tempo capacitando ela, por uma situação que em um determinado momento, quando a gente percebeu, a gente simplesmente trocou de posição as pessoas. Aí quando você fala de julgar, né? Exato. É aquilo que você fala, né, da humanizado, não julga, né? Você entende a pessoa, mas isso sendo uma liderança humanizada. Mas Exato. Se for uma liderança de outra forma, ela vai julgar. Ela vai falar, para aí, pra que eu quero essa cobrança? Se ela não gosta de telefone, mas não identifica qual é a habilidade, o cargo ideal para ela, né? Finalmente é trocar. Então, vamos trocar de recepcionista, vamos trocar aqui de colaboradora, porque é melhor, né? Exato. E quantas vezes você vai trocar até perceber que, na verdade, a pessoa que você está colocando lá... Você já fez muito isso? Já. Porque, assim, a gente precisa entender que, principalmente nos cargos mais iniciais da carreira, então, por exemplo, uma recepcionista, uma telefonista, um assistente administrativo, por exemplo, as pessoas elas precisam trabalhar, elas vão aceitar. Sim. Entende? O salário é aquilo que ela espera, ela consegue fazer aquilo que está sendo proposto, ela vai fazer. Sim. Agora, ela quer fazer aquilo? Ela sabe fazer, ela tem... capacidade, condições de fazer aquilo. Então, entendeu? Então, saber lidar com essa situação é fundamental. Perceber que, às vezes, é só uma mudança ali nas pecinhas da equipe é fundamental. Eu vou te perguntar assim, você já cometeu algum erro? Que você fala assim, moça, não era para ter feito isso. Mas isso depois de um bom tempo. Quando você começou a trabalhar essa liderança humanizada, mas você já cometeu um erro assim que você fala assim, de um desligamento de um colaborador, que verdadeiramente você deveria ter o outro olhar humano, olhar para a pessoa, mas você olhou, como você falou, números, e você praticamente só desligou ele no cargo de liderança. Aconteceu isso com você?